No século 8 a.C., o reino de Israel estava em um período de relativa prosperidade, sob o reinado de Jeroboão II. A nação, apesar de fortalecida economicamente, vivia uma crise espiritual, marcada pela idolatria e afastamento de Deus. Nesse cenário, surge Jonas, um profeta do Senhor, chamado para uma missão inusitada: pregar arrependimento a Nínive, a capital do Império Assírio, inimigo feroz de Israel. A ordem de Deus para Jonas foi clara: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. Mas em vez de obedecer, Jonas fugiu para Tarsis, uma cidade distante no extremo oposto da Síria. Sua fuga não era apenas geográfica, mas espiritual. Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem. Sabia que Deus era misericordioso e temia que ele poupasse seus inimigos caso se voltassem para ele. Subindo em um navio rumo a Tarsis, Jonas tentou escapar do chamado divino, mas Deus enviou uma grande tempestade. O navio, ameaçado de naufrágio, levou os marinheiros a um desespero, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Quando perceberam que a tempestade tinha um propósito divino, lançaram sortes e descobriram que Jonas era o responsável. Interrogado, Jonas confessou que servia ao Deus dos céus e da terra e que estava fugindo de sua presença. Diante da iminente destruição do navio, sugeriu que o lançassem ao mar para que a tempestade cessasse. Os marinheiros relutaram, mas, ao verem que não havia outra solução, o jogaram nas águas. A tempestade cessou imediatamente, e os marinheiros temeram ao Senhor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. No fundo do mar, Jonas foi engolido por um grande peixe, onde permaneceu 3 dias e 3 noites. Nesse período, fez uma oração poderosa, Jonas 2, reconhecendo a soberania de Deus e clamando por livramento. A expressão hebraica para grande peixe, Dag Gadol, não especifica se era uma baleia, mas enfatiza um ser preparado divinamente para cumprir esse propósito. Após esse período, Jonas foi vomitado em terra firme, e Deus renovou seu chamado. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas 3:2. Desta vez, Jonas obedeceu e percorreu a cidade, proclamando que, em 40 dias, Nínive seria destruída. O que aconteceu a seguir foi extraordinário. Os ninivitas creram na mensagem de Jonas e se arrependeram, desde o rei até os mais humildes. Em um ato simbólico de contrição, cobriram-se de pano de saco e jejuaram. O rei ordenou que todos clamassem a Deus com intensidade, esperando que ele se arrependesse do mal que havia determinado contra eles. Ao ver o arrependimento genuíno da cidade, Deus poupou Nínive, demonstrando sua misericórdia. Esse desfecho enfureceu Jonas, que desejava ver a destruição da cidade. Em sua amargura, afastou-se e construiu um abrigo fora da cidade, esperando para ver o que aconteceria. Deus, então, ensinou a Jonas uma lição poderosa ao fazer: crescer uma planta para lhe dar sombra e depois permitir que um verme a destruísse. Jonas lamentou, mais a perda da planta do que teria lamentado a destruição de milhares de pessoas em Nínive. Deus o confrontou: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Jonas 4:11. O relato de Jonas não é apenas uma história sobre obediência e arrependimento. Ele revela aspectos profundos do caráter de Deus e sua relação com a humanidade. A misericórdia divina se manifesta em 3 direções: para Jonas, para os marinheiros e para os ninivitas. O próprio Jonas, apesar de ser um profeta, teve dificuldades em aceitar a vontade de Deus. Seu coração estava endurecido contra Nínive, pois via os assírios como inimigos cruéis e indignos da graça divina. Mas Deus não desistiu de Jonas, usando a tempestade, o peixe e a planta para ensiná-lo sobre compaixão e soberania. Isso nos lembra que o Senhor trabalha em nossas vidas, mesmo quando resistimos à sua vontade, moldando-nos com paciência e amor. Os marinheiros, inicialmente pagãos,
acabaram reconhecendo a soberania do Deus de Israel. Antes de lançarem Jonas ao mar, tentaram salvar a vida dele, mostrando mais compaixão do que o próprio profeta sentia pelos ninivitas. Após a tempestade cessar, ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor, indicando um possível reconhecimento de sua autoridade suprema. Esse episódio ressalta que Deus pode se revelar a qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou crenças anteriores. O arrependimento de Nínive é um dos eventos mais impactantes do Antigo Testamento. Historicamente, os assírios eram conhecidos por sua brutalidade, torturando e massacrando povos conquistados. Jonas pode ter sentido que eles não mereciam perdão, mas Deus olhava para além de seus pecados passados e via corações capazes de mudança. Isso antecipa a mensagem do Evangelho, onde a graça de Deus é oferecida não apenas a Israel, mas a todas as nações. O próprio Jesus citou Jonas como um sinal profético, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Jonás simboliza a morte e ressurreição de Cristo, demonstrando como Deus usa até mesmo falhas humanas para apontar para seu plano de redenção. A grande lição do livro de Jonas é que Deus deseja a salvação de todos, até mesmo daqueles que julgamos indignos de sua misericórdia. Ele nos chama a abandonar preconceitos e refletir sua graça, lembrando que fomos alcançados não por mérito, mas por amor divino. Assim como Jonas precisou aprender sobre a compaixão de Deus, também somos chamados a enxergar o mundo com os olhos do Pai, que não deseja a destruição dos pecadores, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Se este estudo edificou sua fé, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas. Deus nos chama a crescer no conhecimento da sua palavra e a espalhar sua mensagem de graça e salvação. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.